Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu vou apresentar a proposta do RentRight, que é um modelo de machine learning aplicado ao mercado imobiliário estadunidense. Primeiro, a gente vai explicar um pouquinho do contexto. Tem essa matéria do jornal Change in America que diz que pela primeira vez em 20 anos, o americano típico ele gasta 30% da sua renda com aluguel. Isso é um problema porque, como um artigo da Taylor e Francis Online, ele conclui que há muita falta de transparência de empresas locatárias como o Airbnb e outras empresas mais ao fornecer dados geográficos. Uma solução para esse problema seria o RentRight, que é um aplicativo que utiliza modelos de machine learning para fornecer ao usuário estimativas confiáveis para valores de aluguel. Assim, a gente poderia melhorar a transparência para os inquilinos e para os locatários. Esse modelo de machine learning ele será treinado usando uma base de dados extraída pelo web scraper do Craigslist. O Craigslist é o maior site de vendas descentralizado do mundo. Pense nele como um OLX, só que bem maior. Esse database ele tem quase 400 mil registros em vários lugares dos Estados Unidos, então isso deve ser representativo o suficiente para nós entregarmos um ótimo resultado. Como os objetivos da RentRight, nós temos prever valores médios de aluguéis de moradias tendo em vista um conjunto de especificações e permitir que o usuário forneça informações sobre a moradia a qual ele deseja e responder com a previsão de um aluguel mensal estimado. Como público-alvo, eu poderia citar Guilherme Ferraz, que é um empresário de 35 anos que ele tem que passar alguns meses em um estado, alguns meses em outro, e ele viaja pelos Estados Unidos para exercer sua profissão. Como ele é uma pessoa muito ocupada, ele não tem tempo de visitar meios tradicionais de hospedagem, e como ele não tem nenhuma secretária para cuidar disso dele, acaba sendo um fator impeditivo ele não saber quanto ele deve gastar de antemão para as viagens que ele tem que fazer. Então, como requisito, a gente tem alguns requisitos não funcionais, né? Para que a gente consiga satisfazer a necessidade de Guilherme, que ele tem que ir passar alguns meses em cada estado. Guilherme não é muito tech-savvy, então a interface do usuário deve ser fácil de usar e intuitiva, permitindo que o usuário insira informações sobre a moradia de forma clara e retornando uma estimativa segura a partir dos requisitos das informações prestadas. Sobre a manutenção, o aplicativo ele deve ser projetado de forma a permitir atualizações regulares e manutenção do software. Isso é importante porque as bases de dados elas vão sendo atualizadas e se o software não tivesse essa capacidade de permitir manutenção, o software em 2, 3 anos se tornaria inútil. Como alguns requisitos de desenvolvimento, a aplicação ela terá que ser desenvolvida em Flutter e Dart. Ele deve ser capaz de tratar erros fornecidos pelo usuário e retornar mensagens de erro clara. Como distribuição, o software deve ser gratuito e open source. Aqui tem um escopo negativo do trabalho, aquilo que o trabalho não se propõe a fazer. De início, ele não deve funcionar em plataforma desktop. Ele é de uso exclusivo para predição de imóveis presentes nas regiões dos Estados Unidos da América. Isto é, a gente não tem informação suficiente para predizer, a partir desse dataset, informações, o preço de aluguéis no Brasil ou em qualquer outro país. Ele não fornecerá
serviços de avaliação física de imóveis, como inspeções ou vistorias. Não serão fornecidas informações ou funcionalidades relacionadas a empréstimos, hipotecas ou financiamento de imóveis. O aplicativo não fornecerá também consultoria jurídica, nem documentação de contratos ou serviços legais. Não garantirá a precisão absoluta das informações, tendo em vista que as estimativas são baseadas em dados disponíveis e algoritmos de previsões que são sujeitos a flutuações de mercado. Ele também não permitirá a publicação de anúncios de imóveis para aluguéis, nem facilitará a transação entre locatários e locadores. O aplicativo não substitui uma consulta a especialistas imobiliários, nem lidará com a compra ou venda de imóveis, limitando-se apenas à previsão dos valores de aluguéis.